Olá, todo mundo, bem-vindos, bem-vindas a esse vídeo que vai ser uma série de alguns vídeos onde eu vou ensinar como criar o seu próprio kit personalizado para Civil 3D. E o kit personalizado do Civil 3D, que é similar ao Pauter Kit, eu vou falar um pouquinho mais para vocês o que é, estrutura, etc. Ele vai desde o template, desde a ideia de criar um template, passar por todas as partes e ir até o instalador, tá? Meu nome é Pedro Soete, trabalho aqui na Autodesk do Brasil. Me sigam lá no LinkedIn, tem bastante conteúdo que eu sempre estou publicando, passando para vocês, então vale a pena seguir, tá? Vamos aqui para a nossa agenda. Então, a agenda. Bom, basicamente a gente vai entender a estrutura básica de um kit personalizado, a gente vai entender qual é a estrutura de diretórios para trabalhar dentro desse kit, vai criar um template padrão, criar a tool palette, né, que são os dois elementos que eu considero aqui os essenciais para explorarmos essa primeira versão aqui, vai ser uma versão muito leve, né, que depois vai ser trabalhada. Aqui eu vou dar ideia geral, eu não vou entrar muito em detalhes de como se cria o template, o que é cada item do template, etc. Isso tem bastante conteúdo na internet, tem bastante coisa que vocês conseguem encontrar, inclusive no nosso canal, mas aqui eu vou dar a ideia geral de como que cada coisa junta formam o State Kit, ou o seu Component Kit, o seu Counter Kit, ou, como eu estou chamando aqui, de um kit personalizado, tá? Depois aqui, criando os demais itens, né? Depois desses dois aqui que considero a estrutura-chave, né? O centro de tudo, e vamos rodar uma instalação, isso é, vamos criar um script aqui para rodar uma instalação para vocês terem o Counter Kit instalável, né? O State Kit, o Company Kit, o kit personalizado, tá? E depois eu vou dar algumas dicas de como melhorar e continuar melhorando versão após versão desse Company Kit, tá? Company Kit, State Kit, kit personalizado, ok? Bom, qual que é a estrutura básica de um kit personalizado, tá? Primeiro vamos falar o que é o kit personalizado. É basicamente uma série de tipos de kits, né, que podem ser feitos para você distribuir dentro da sua empresa, dentro das pessoas que trabalham do seu ecossistema, né? Se você contrata muitas empresas para trabalhar e você gostaria de manter um padrão, que você gostaria de ter um diferencial ali, né, da, dos elementos que acelerem o projeto, que acelerem o tipo de verificação que você vai fazer daquele projeto depois, ou durante mesmo o processo, rotinas que você possa possuir, etc. Né? Então, esse kit personalizado, ele se compara, por exemplo, ao Culture Kit Brasil, ele se compara, por exemplo, ao State Kit da Florida DOT, né, o Department of Transportation da Flórida, onde eles têm já um bom tempo o State Kit, e recentemente lançado também o State Kit do DR do Paraná, onde eles têm lá já a instalação, vocês podem procurar, que inclusive vai ser a base do nosso estudo aqui, tá? O State Kit do Paraná, ele vai ser a base do que a gente vai fazer aqui, como que a gente vai entender, tá ok? Bom, como construir um kit no Civil 3D? Basicamente, eu preciso desses elementos todos aqui, é, assim, de uma forma muito geral, tá bom? Eu tinha comentado lá que o template aqui, né, e a tool palette são o cerne, né, do meu Country Kit, né, do meu State Kit, ou do meu Company Kit, do kit personalizado. Só que aqui dentro do template da tool palette entra o profile e o atalho, tá? A toolbox, documentação, instalador, rotinas Dynamo, são todas importantes, mas aqui, basicamente, o template, o palette, o profile e o atalho, eles vão criar já de cara esse meu ambiente personalizado, tá? A template, basicamente, ela contém um arquivo DWT com definições de padrões, layers, nomes,
etc., né, com a folha padrão e até alguns relatórios. O Toolbox, ele vai conter os relatórios e rotinas já pré-configuradas, né, já criadas. A Toolpath vai ter sessões tipo, objetos, blocos, informações gerais, é aquela que logo que abre ali eu consigo ter uma visão de uma série de coisas. O Profile e o atalho, eles vão dar a direção exata tanto para Toolpath quanto para template, né? E aqui é muito importante a criação do Profile e do atalho, e a gente vai aprender como fazer isso e associar todos esses elementos. Uma documentação é sempre muito importante, ter uma documentação do que você está fazendo, do que você vai oferecer. Também já pode ser distribuídas as próprias rotinas Dynamos que vocês estão criando, estão estabelecendo para a empresa ou para o departamento, órgão, etc., e o instalador. E aqui uma parte importante que ele reúne tudo isso, instala de uma forma compreensiva, tem um desinstalador, tem uma série de possibilidades de utilização para esses elementos. E aqui a gente expande muito a ideia de simplesmente de eu passar um template, de eu simplesmente passar uma subassembly ou alguma coisa. Aqui eu crio todo um elemento, é, um instalador próprio com todas as funções que eu queira distribuir e assim padronizar dentro da minha empresa, órgão, estado, etc. Ok? Bom, aqui, por exemplo, o que ampliando até um pouquinho mais, né, do que pode ter, né, tanta parte do aqui, né, eu falei rapidamente o instalador, tem a parte do registro, arquivos de suporte, o relatórios aqui tanto da Toolbox ou do Toolspace, né, e a Toolpalette com as sessões tipos, a sinalização, tá, a planagem, automatização em Dynamo e plugins, o template, né, DWT, que eu vou configurar os elementos de alinhamento, superfície, seção, uma série de coisas que podem ser configuradas e distribuídas de forma integral, tá bom? É óbvio que cada tipo de projeto pode ter o seu template específico, e aqui a gente não vai entrar muito nos detalhes de como que vocês vão configurar cada coisa. Como eu disse, a gente vai mostrar para vocês aonde está o template e aonde que eu vou colocá-lo para que isso, quando eu gerar um instalador, eu consiga levar para as pessoas que necessitam e precisam ter esses arquivos. Então, por exemplo, eu posso ter um template próprio para topografia, para o projeto de drenagem, para o projeto de pavimento, de sinalização. Vocês podem ver que as cores até do talude é diferente para cada um deles, e isso eu posso padronizar dentro desses templates, dentro desses estilos. Então, por exemplo, o estilo propriamente do meu talude ser diferente quando eu estou fazendo um projeto de sinalização, e já definir isso como padrão, definir isso como ajustável. Isso eu posso ter para vários tipos de projetos, tá? Então, esse também eu posso criar templates específicos para cada tipo de projeto. Uma coisa muito importante aqui, a gente vai dar uma passada geral, né, do que a gente pode fazer, por exemplo, dentro dos templates, é um alinhamento, né, de nomenclaturas. Então, as nomenclaturas, por exemplo, das superfícies, as nomenclaturas dos corredores, as nomenclaturas dos alinhamentos, seções tipos, etc., todas elas serem configuradas de uma forma que eu não vou ter um balaio, né, como eu posso dizer, de nomes, coisas diferentes que eu não gostaria que fossem ali colocadas e eu ter exatamente quais são os nomes corretos para cada tipo de elemento que eu gostaria de fazer no meu projeto. Eu posso configurar tabelas, cotas, informações auxiliares em geral, né? Voltando aqui, eu também posso configurar os estilos do alinhamento, o estilo do corredor, o estilo da minha superfície. Então, como eu disse, ter todos esses elementos já pré-configurados e automatizados, né? E quando a pessoa for rodar o seu projeto, isso daqui já ter ali pronto, eu não precisar
ter que copiar ou salvar, ou ter uma quantidade gigantesca de tipos de templates para cada tipo de projeto. Como eu disse, as próprias tabelas que eu posso criar, né, e definir os elementos corretos para cada tipo de projeto. Eu posso adicionar normas para verificação de projeto. Então, aqui uma série de normas, por exemplo, trazidas do DENIT, né, do manual do DENIT, onde verifica raio mínimo, velocidade, tangente mínima entre curvas sucessivas e uma série de outros elementos que eu posso deixar configurado dentro da minha template. Tá? Depois a gente vai dar uma passada geral quando a gente começar a olhar esses elementos. Tá? Dentro das normas, ela pode ser as mais diversas, não só as normas específicas ali, como eu estava comentando, de projeto, mas normas, por exemplo, de chuvas. Aqui, no caso, tem uma hidrografia, né? Um IDF, né? Uma tabela IDF de São Paulo e aqui de Taubaté, onde eu também posso configurar, trazer para cá e distribuir isso, né? Uma vez feito, sempre vai estar feito. Então, eu também posso adicionar vários tipos de normas e elementos. Como eu disse também, alguns relatórios que vão estar aqui configurados, como tabela ou de volumes, relatórios de volumes, etc. E a Toolbox, né? A Toolbox, onde a gente tem uma série de relatórios e rotinas. Aqui a gente mostrando, né, a do Brasil, que tem uma série de rotinas para memorial de cálculo de alinhamento. Eu tenho uma série de outros elementos que posso colocar aqui também e configurar, e modificar, e aumentar, melhorar, tá? Opa, foi muito. A Tool Palette, né? A Tool Palette, que é muito importante, ele basicamente vai ser a cara do seu Counter Kit, né? Do seu State Kit ou do seu Company Kit, onde ele vai aparecer seções tipos, objetos, blocos, informações gerais. Então, aqui, né, aparecendo um exemplo do Counter Kit, eu vou ensinar várias maneiras de criar essa Tool Palette, como configurá-la, como adicionar os elementos e como melhorar e depois, principalmente, como que eu configuro esses elementos para que, quando eu distribuir, eles apareçam bonitinho, certinho, com todos os elementos no seu devido local. Bom, falar um pouquinho da estrutura dos diretórios, e aqui é onde a gente vai começar a botar um pouquinho a mão na massa e também terminar esse primeiro vídeo introdutório, tá? A estrutura básica dos diretórios é essa daqui. Vai ter o source, né? E vai ter uma série de diretórios. E, como eu disse, essa estrutura está sendo replicada a partir do State Kit do DR do Paraná 2024. E você pode baixar aqui, vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Ou quando você clicar, ele vai ter uma verificação, ele vai abrir aqui, deixa eu o share aqui, deixa eu dar um share no elemento aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, vai estar aqui o kit personalizado do Civil 3D. Vocês vão dar aqui o clique, vai fazer o download. E quando vocês fizerem o download, né, a gente volta para o segundo vídeo, onde a gente vai começar a explicar exatamente como que isso tudo vai funcionar. Tá bem? Então tá, muito obrigado por enquanto. Voltamos para o segundo vídeo para continuarmos com a nossa criação do kit personalizado por Civil 3D. Grande abraço.